1º de agosto, 1º dia do mês. Estamos aqui pregando o Evangelho de Deus, pregando a bondade de Deus, a sabedoria de Deus e a justiça de Deus e a obediência à lei de Deus. Não precisa fazer mais nada. Se obedecer à lei de Deus, você está no céu. Não precisa nada. Só é obedecer o quê? A lei de Deus. Só isso. Não precisa mais nada. Não tem nada com Jesus, não tem nada com ninguém. É obedecer à lei de Deus. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, dirigente, apóstolo Fernando, vice-dirigente, a bispa Simone. A igreja está aqui, terminando a leitura bíblica do Velho, estamos terminando o Velho Testamento, está já bem pertinho, para nós ir para o Novo Testamento. E a hora de Deus está chegando. Sim, bora lá. Ezequiel, ontem Deus mostrou aqui na Bíblia, muito claro. Deus provou ontem aqui a reencarnação. Os vales, não sei se você já viu essa passagem, vale dos ossos secos. Deus reencarnou aquele povo todinho, milhões de pessoas. Ali prova a reencarnação. Também prova a mentira dos crentes, que diz que só Jesus morreu e só ele foi reencarnado. Voltou. Mentira. Outra mentira que foi desmanchado ontem na pregação. Falando verdadeiramente. O povo aqui, o louro ficava com os olhos desse tamanho. Pense, bora lá. Sim, muralhas atacará o povo. Pacífico. É capítulo 28, versículo 13. Pacífico, que vive em segurança, todas em cidades sem muralhas. Capítulo 28, versículo 11. Sem ferrolho nem portões. Versículo 12. Para levar o despojo, arrebatar a pressa e levantar as mãos contra as terras desertas, que agora se chamou habitadas, contra o povo que se congregou dentro das nações, o qual tinha gado, bens e habitar no meio da terra. Saberá e beba, e os mercadores da Tícia e todos os seus governadores lhe dirão: você viveu para levar o despojo, você reuniu o seu bando para arrebatar a pressa, para levar a prata, o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos. Gog invadirá Israel. Portanto, profetize, filho do homem, e diga: Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará você ficará sabendo. Estou ocupado. Você virá do lugar dos lados do norte, você e muitos povos, com você todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel, com nuvens para cobrir a terra,
nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado. Minha santidade em você, Gog diante das nações. Quem é? Assim diz o Senhor: por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos, que eu farei com que você fizesse, atacasse o meu povo naquele dia, quando Gog veio contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: eu ficarei furioso, pois o meu zelo no fogo do meu furor. Eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Olha, gente, preste atenção à Bíblia, a palavra da Bíblia, não é a minha. Acompanhe a Bíblia, olhe a palavra da Bíblia. Terremoto. Deus só manda um terremoto no Canto Grande, compadre, quando o povo tão falta com quem? Com Deus. Não é fim de mundo não, que eles pregam aí. Os peixes do mar, aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre você da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desaparecerão por a terra. Deus vai mandar um terremoto lá para Israel que vai destruir tudo. Por causa de quê? Da desobediência deles com quem? Com Deus. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu castigarei com peste, derramamento de sangue, farei cair chuvas torrencial, grandes pedras de grande fogo e enxofre sobre eles, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiveram com ele. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei conhecer aos olhos de muitas nações, saberão que eu sou o Senhor. Gente, veja o que Deus vai mandar para ele, viu? E Deus mandou: eu castigarei com peste, derramarei muito sangue, farei cair chuvas, terremotos, grandes pedras, fogo, enxofre sobre eles. Está vendo? O que é que está acontecendo ali? Posso fazer nada. A queda de Gog, capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga assim: diz o Senhor Deus, és que estou contra você, Gog, príncipe de Ram,
Mesaque e Taboa. Eu farei mudar direção, conduzirei, farei com que você venha do lado do norte, e o traremos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair a flecha que estão em suas mãos direita, nos montes de Israel. Você cairá e vestir você todas as suas tropas, e o povo que estão com você eu entregarei a todo tipo de aves e rabinas e aos animais selvagens, para que os devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Nadoc, nos que vivem em segurança, nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Gente, o povo só passa a acreditar em Deus quando a madeira dele. Hoje eu peguei uma discussão com uma excelentíssima de uma mulher aqui na live da tarde, ela só mentindo, e eu chamando ela de mentirosa. Eu teve uma hora que eu não aguentei mais, eu disse: a senhora é uma carniça. Sabe onde a senhora vai? No sepulcro. Terra de quê? Meu nome? O meu nome, Júnior. Cemitério não, como é? Terra dos mortos. Onde a senhora vai? Pela sua desobediência. És que vem e seguir cumprirá, diz o seu Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com armas queimadas, as corcusas, os escudos, os arcos, as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Eu não vou discutir com uma pessoa que conhece a Bíblia. Deus me defenda. Eu vou discutir com uma pessoa que acha que é alguma coisa, mas tem que ouvir a palavra. Não terão de trazer lenha do campo, nem cortarão bosque, mas com as suas armas acenderão fogo. Sequearão aqueles que os seguiram, despojarão aquele que os despoja, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog. Brincou com Deus, morre. Não escapa um. Está ouvindo, seu irmão? Está ouvindo, tá? Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, no vale de Vigente, leste do mar, que fará parar os que passaram por esse lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali,
e aquele lugar será chamado de Enokol. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, a fim de limpar a terra. Quantos meses? 7. Será se mataram gente? 7 meses para sepultar, está vendo, Pedro? Porque brincaram com quem? Deus. Deus matou. Sim, todo o povo da casa, da terra, os sepultaram. Dia que eu glorifiquei, será para eles um dia memorável, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorreram a terra para sepultar os que tinham ficado nele, para limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca ao percorrer a terra em seus dores. Quer dizer, vem gente de todo lugar para quê? Para enterrar eles, para sepultar eles. Será se Deus matou gente? Aí você diz que Deus não mata. Encontra-se os ossos humanos, poro ao lado um sinal, até que os coveiros sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Anoni, assim liberam a terra. Os coveiros saem encontrando os ossos, só os ossos, e fazendo o quê? Enterrando. Por que isso? Por que isso, pai? Porque desobedeceram a quem? A Deus. Fizeram coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diga às aves de toda espécie e todos os animais selvagens, ruínas-se, venha de toda parte para sacrificar, que eu estou oferecendo por vocês um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Estão vendo, Júnior? Estão vendo, meus filhos? Estão vendo, meu povo que está do outro lado assistindo? Veja quem é Deus. Eu vou repetir, viu? Vou repetir. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diga às aves de toda espécie, de todos os animais selvagens, ruína-se, venha de toda parte para sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carnes e beberão sangue. Deus mandou trazer todos os animais para acabar aquela podridão que estava na terra. Será que ele matou gente? Comerão carnes dos poderosos, beberão sangue dos príncipes da terra. Comerão carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. E os carneiros e os cordeiros e os bodes e os novilhos todos engordando-os em paz. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue
até ficar embriagado no sacrifício que eu ofereci por vocês. À minha mesa, vocês se fartaram de cavalos, de cavaleiros, e de valentes, e de todos os homens de guerra de Israel. Deus, disse o Senhor Deus. Aí eu fico dizendo a vocês, crentezinhos que não conhecem nem a palavra, vocês estão pensando que Deus brinca nem com Jesus? Se ele pisar na bola e não fizer certo, dança. Dança. Deus não tem misericórdia com ninguém. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tive escutado, e as minhas mãos eu tive posto sobre elas. Disse o dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. E as nações beberão que a casa de Israel foi levada para exílio por causa da sua iniquidade. Porque foram infiéis a mim, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto. Deus escondeu deles o quê? O rosto. É isso aí que diz que ninguém vê o rosto de Deus. Porque eles, naquela época, foram infiéis a quem? A Deus. E os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada, e os trarei de arco com as suas impurezas e as suas transgressões, escondi deles o meu rosto. Quer dizer, como é que Deus viria falar comigo se eu vivesse com o Padre, meus irmãos estão aqui, meus filhos, em transgressão com Deus? Nunca, nunca. É o que eu brigo aqui com o povo aqui em casa. Pare, busque Deus, vamos à luta, que nós vamos ser vencidos. Agora, se brincar e fizer as coisas que não é agradável a Deus, pode se preparar. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei o certo de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Trarei zelo pelo meu santo nome. Quanto a eles, habitarão seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize. Esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim, quando eu tornar a trazer do meio do povo e o vi ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu enviei para o cativeiro entre as nações, e os montei a Judá para voltarem à sua terra, e quem não deixarem que nenhum deles fique no exílio, nunca mais esconderei deles o meu rosto. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Quem é o Espírito? Espírito Santo. Por que ele é chamado Espírito Santo? Porque ele é o Espírito de Deus.
A visão do templo. É capítulo 40. Do 25º ano do nosso auxílio, no primeiro do ano, do 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse momento, nesse mesmo dia, veio sobre a mim a mão do Senhor. Veio sobre ele o quê? A mão de Deus. E ele me levou para lá, em visões, Deus me levou à terra de Israel, pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade. Para o lado sul, ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja aparência era como do bronze. Estava em pé junto do portão e tinha na mão uma corda de linho e uma cama de miguel. O homem me disse: filho do homem, veja com que os próprios olhos, ouça que os próprios ouvidos prestem atenção em tudo aquilo que eu lhe mostrei, porque para isso você foi trazido aqui anunciar a casa de Israel e tudo o que você está vendo. Olha, foi que Deus mandou eu para aqui fazer o quê? Olha, escute novamente. Escute. Homem, me disse, filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui, anunciei a casa de Israel tudo o que você está vendo. O portão leste. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo. Na mão do homem, uma cana de medir que tinha 3 metros de comprimento. Ela mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura, 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste. E subi pelo seu degrau, mediu o limite do portão e deu 30 metros de largura. Cada uma cana lateral tinha 3 metros de comprimento, 3 metros de largura. Espaço entre uma outra cana era de 2,5 metros. Linar do portão, junto aos vestíbulos do portão interior, tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo das portas interior e deu 3 metros. Então, mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro, e o vestíbulo do portão estava voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras, de cada lado, cuja medida era a mesma. Para cada uma também, os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele me deu a largura da entrada do portão, que eu
de 5 metros, a profundidade da entrada era de 6 metros e meio. Diante de cada uma da câmara havia uma moldura que tinha meio metro de esforço. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desta extremidade, de uma câmara até outra, e deu 12 metros e meio as portas das câmaras, e ficaram uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. Vocês vejam aqui que ele já fazia as coisas medidas. Não fazia as coisas voadas, não. E o atrilho se estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianeira do portão da entrada até a dianeira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros e havia também janela com ripas, fechas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e mesmo modo para os vestíbulos e as janelas ficaram ao redor pela porta. Dentro dos pilares havia palmeiras esculpidas. Quer dizer, a palmeira, Simão, quer dizer, Simão? A palmeira já veio do Egito. Essa é egípcia. O traio interior. Ele me levou ao atrélio interior. Eis que havia nele uma câmara e um pavimento em volta de todo o atril. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento dos portões. Esse era o pavimento inferior. Então me deu a largura deste dianteira do portão inferior até a dianteira do interior, e deu 50 metros dos lados, desde o lado ao norte. O portão do norte. Quando ao portão que dava para o norte, no atril interior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de um lado e 3 de outro, os seus pilares e os seus vestibulários tinha as mesmas medidas. Do primeiro portão, 25 metros, do primeiro, 12 metros e meio. A largura e as janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas, e tinha os pimenteus, medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do entróleo interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão a outro portão e deu 50 metros. Gente, aqui é a visão que Ezequiel viu. Deus deu essa visão a ele, desse prédio que era para construir. Vocês estão entendendo?
A Bíblia não, por exemplo, chegar aqui e pula lá para dentro, não pode. Você tem que ler ela toda. O portão do sul. Então ele me levantou para o lado sul, e eis que havia ali um portão, que dava para o sul, e ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinha as mesmas dimensão do outro. Então, gente, você observa, Deus já faz as coisas, já fazia as coisas o quê? Perfeitas. Isso aqui é Deus mostrando como era que fazia. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, e o comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela e tinha palmeiras esculpidas no pilastre, tanto de um lado como de outro. Atrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro na direção do sul e deu 50 metros. Então, gente, quando Deus quer que você faça uma coisa, lá em Garanhuns tem um exemplo muito grande. João Capão, quem conhece, quem é de Garanhuns, quem já visitou Garanhuns, vai visitar o castelo de João Capão. É um castelo mesmo, feito na pedra, sem um conto de real. Deus deu a visão a ele, para ele fazer esse castelo. E hoje é um ponto turístico de Garanhuns. O trio interior, o portão do sul. Então ele me levou ao trilho interior, pelo portão do sul. E ele me deu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinha também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Deus pode dar uma visão dessa. Veja que portão ali que está aberto. Deus pode dar uma visão dessa a você, a vocês, para construir a igreja, para construir o templo. É isso que eu estou esperando em Deus. Uma visão. Havia vestíbulo ao redor, e o comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Os seus vestíbulos davam para o atril interior e havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e a sua escada tinha 8 pilares. Aí, gente, você vê esse povo que faz esses desenhos, essas estrutura alta, tudo ali é Deus que dá a eles a visão. Tudo. O trilho anterior, o portão do leste. Depois ele me levou ao trilho anterior para o leste e mediu o portão, que tinha a mesma dimensão dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus sepulcros, vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura era de 12 metros e meio. E o seu sepulcro dava para o outro anterior. E havia palmeiras esculpidas nos seus pilares de um ao outro lado. E a sua escada tinha 8 degraus.
Quer dizer, ele mostra tudo como era para fazer. Deu alguém aí como é para ser feito. O trilho anterior, o portão do norte. Então me levou ao portão do norte e mediu e tinha a mesma direção dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Seu vestíbulo era para o trair interior e havia palmeiras, curpida nos seus pilares e um e outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Tudo igual, estão vendo, gente? Isso aqui, eu tive aqui uma visão aqui agora. Muito interessante. Deus estava me mostrando que isso aqui era a casa de Israel. Aonde ia ser construído verdadeiramente o quê? A casa de Israel. Porque Davi tentou, não conseguiu, Salomão fez, derrubaram. Aí Deus disse, agora eu vou fazer. Edifícios perto do portão do norte. Havia uma câmara com sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde levava os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e 2 de outro, para ele se derlocar os holocaustos e as ofertas pelo pecado, pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte. E havia 2 mesas em outro lado do vestíbulo do portão. Havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do lado do portão. 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. Até isso Deus preparou. Mortos, eram mortos os animais dos sacrifícios. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Vocês estão tendo a honra de ouvir isso. Os holocaustos eram de pedras lavradas, tinha 65 centímetros de comprimento e de largura, meio metro, e de altura. Sobre elas se punha-se os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios, coxas de 7 centímetros. Quer dizer, gente, o povo, eles mudaram a palavra de Deus. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Não quer não. De comprimento estava fechado a parede em toda a sua extensão, mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no exterior, dentro estavam 2 câmaras. Uma ficava ao lado do portão do norte e dava para o sul. Outra ficava do lado do norte, do sul, e dava para o norte. E ele me disse, esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que tenha a guarda do templo. E a câmara que da parte do norte é para os sacerdotes
que tem a guarda do alto. São eles os filhos de Zadok, os que dentro dos filhos de Levi se aproximaram do Senhor para o servir. Olha aí. Presta atenção, vou repetir, viu? Repetir, olha, silêncio, minha gente, fique quieto, quando ele diz assim, ó, presta atenção. A câmara que da parede dá para o norte e para o sudeste, que tem as guardas do alto, são eles os filhos de Zadok, e os quais, dentro dos filhos de Levi, se aproximaram do Senhor para si. Quer dizer, nós aqui estamos se aproximando de quem? De Deus. Para nós servir a quem? A Deus. O outro interior do templo. Ele mediu o térreo, que tinha 50 metros de comprimento, 50 de largura. Um quadrado alto estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, mediu cada pilar do vestíbulo, 2 metros, 2 metros e meio de um lado e 2 metros e meio do outro. E a largura do portão era de 1 metro e meio. E o lado de outro era meio, e de outro comprimento de vestíbulo era de 12 metros. E a largura de 6 metros. Era degrau que se subiu até havia colunas junto aos pilares, de uma de outro lado e de outro. Gente, presta atenção. Nós vamos para o capítulo 41. Grande, né? O livro de Zaqueu é grande. Então, ele me levou ao templo e mediu os pilastros. 1 metro de largura e 1 metro de largura. Do outro, que era largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 50 metros. As paredes laterais tinham 2 metros e meio, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nuvem e deu 20 metros. Mediu a largura de 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura de outra, deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura, deu 10 metros para a parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o santuário dos santos. Esse é o santuário dos santos. Quer dizer, Deus teve que fazer para ele, porque silêncio me senta, meninas. Teve que fazer para ele o quê? Um templo. O próprio Deus veio, construiu com eles. As câmaras laterais. Depois ele mediu as paredes do templo, 3 metros de espessura. Será fina a parede? 3 metros de largura, mais que isso, quase isso aqui. E a largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficaram em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia resistência na parede do templo, ao redor para as câmaras laterais, para que vigas
se apoiasse nelas e não fosse introduzido na parede do templo. Quer dizer, já existia o quê? Vírgula. Já existia vírgula nas paredes. As câmaras laterais aumentavam em largura de altura para andar carga, corre, impedimento, as restauracias. Tempo de andar em andar ao redor. Por isso o tempo era mais longo em cima. Assim se subia do andar inferior para superior, passar pelo andar do meio. Gente de Deus, presta atenção, está terminando. Presta atenção à palavra de Deus. É chato. Quando chega nessa história, é muito complicado. Mas a gente tem que ler. A gente não pode pular. Porque se a gente pular, não está lendo a Bíblia. Vi um pavimento elevado ao redor do templo. Era os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de largura. Olha os alicerces. 3 metros de largura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2 metros e meio. A área aberta entre as câmaras laterais era de templo a templo. Câmaras tinham 10 metros de largura por todo o redor do templo. A entrada das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta. Uma entrada para o norte, outra para o sul. E a largura da área era sobre o ar, era de 2 metros e meio ao redor. Oficiais do leste. Versículo 12 do capítulo 41 diz aqui. É difícil que estava em uma área separada do lado oeste. Tinha a largura de 35 metros, a parede, a largura, viu, do edifício. Tinha 2 metros e meio de espessura ao redor e o seu comprimento era de 45 metros. Um edifício que já tinha edifício naquela época. Aí os idiotas vêm dizer, minha cidade começou os edifícios a chegar. Não, já existia. A medida total do templo. Então ele mediu o templo de 50 metros de comprimento, a área separada, edifício e as suas paredes também tinha 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo era de área separada do lado oeste, era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada por dentro do templo, e as suas galerias, era cada lado e deu 50 metros. Quer dizer, já existia túmulo por debaixo. Túmulo. O templo propriamente dito, Santíssimo, o vestíbulo do Altíssimo. Os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor de 3 diante do atril. Estava coberto de madeira ao redor, e isto
Nisso, o chão até as janelas que estavam cobertas no espaço em cima da porta até o templo, do dentro de fora, ele toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia outros esculturas, a saber, quebranbi, as palmeiras, entre um querubim e outros querubins. Havia palmeiras, cada um querubim tinha 2 metros, um rosto humano olhava um para a palmeira e outro lado, e outro rosto de leão olhava para a palmeira, e do outro lado era assim, por todo o tempo, ao redor deste, e achou até acima da entrada, havia querubins, palmeiras, até o mesmo pela parede do templo. Quer dizer, eles podiam construir imagem, e eram os querubins, e os outros não podiam, porque ali era a casa de quem? De Deus. Os batentes do templo eram quadrados, a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência, a altura da madeira, o alto da madeira tinha 1,5 metro de altura, e o seu comprimento era de 1 metro. E os seus cânticos e a sua bacia e os seus lados eram de madeira. Homem, me disse, este é a mesa que está diante do Senhor. Quer dizer, aquilo ali estava diante de quem? De Deus. Ó, seus cânticos e a sua bacia e os seus lados era de madeira. Homem, me disse, esta é a mesa que está diante do Senhor. Está terminando. As portas, tanto o templo quanto o Santo dos Santos, tinham 2 portas. Havia 2 folhas. Para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nela isto é nas portas do templo. Havia querubins, palmeiras, como havia nas paredes, havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo, por fora, e havia janelas estreitas, palmeiras, ambos os lados dos vestíbulos, bem como as câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Diga amém. Amém. Capítulo 42, amanhã. Os 2 edifícios perto do templo. Então, gente, nós estamos terminando já o Velho Testamento todo. Já vamos em 1.500 páginas. É pouca coisa? Não, é muita coisa. Então, povo de Deus, vocês que estão pregando o evangelho todo errado aí, se preparem, porque vocês vão pagar o preço. Eu não quero pagar o preço. Eu quero viver uma vida digna. Eu sei que é a mão de Deus. Você não conhece. Você vê, Deus mandou Davi fazer a casa, não fez. Deus mandou Salomão fazer a casa, não fez. Aí ele disse, ele não faz, quem vai fazer sou eu. Eu disse isso. São desobedientes a mim? São desobedientes a quem? A Deus. Por isso que eu peço a vocês que vocês sejam obedientes a Deus. Vamos orar a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, seja feito a tua vontade, assim tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair na tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma